ponto em comum, por exemplo, é a não resistência. Por que eu vou falar da não resistência hoje? É que eu percebi algo que vem mudando totalmente a estrutura da minha consciência, a estrutura do meu cérebro. A gente tem falado do ego, né, em várias aulas, né, e tem vários pontos de vista acerca do ego. E hoje eu vou colocar aqui a minha experiência que eu tive sobre o ego em si, né, e a resistência. Eu percebi que o ego, ele se alimenta de resistência. Quando não existe resistência, não existe ego. Se eu resisto a algo, imediatamente é o ego despontando e ele reforçando a sua estrutura. Quando eu tento fugir de algo, é o ego se alimentando daquilo. Fala assim, deixa eu me proteger, né? Deixa eu me colocar numa estrutura onde eu não sofra esse impacto, né? desse ataque em si. O ego, ele se sente amedrontado o tempo todo. Então ele precisa se esconder. E ele se fortalece na resistência. Então quando algo não bate com a nossa ideologia, com nossos pensamentos, com aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida, né? O que acontece? O ego, ele se fecha. Porque ele não quer aceitar aquilo. Então para o ego é uma dor muito grande. Então o ego, ele se fortalece na resistência. E fui mais a fundo e percebi que o ego é a própria resistência. Porque se não existe resistência, não existe o ego. Por exemplo, se uma pessoa me dá um tapa na cara, o ego em si, ele vai querer revidar aquilo. Ele vai querer ir para cima do cara. Mas se o ego não resiste internamente àquele tapa, ele não existe mais. E isso para a pessoa que deu o tapa é muito doloroso. Eu estou usando um exemplo bem drástico para a gente poder entender. Mas assim, vamos perceber aqui agora, vamos voltar na estrutura. Quando eu digo assim, eu não irei fazer tal coisa. Quem que é esse eu que não irá fazer algo? Vocês conseguem perceber isso? Quem que é esse eu que não consegue, que não irá fazer algo, que está resistindo a algo? Falei, vamos fazer tal coisa? Não, eu não irei fazer algo. É o ego. Certo? Ou eu quero fazer algo. Quem quer fazer? É o ego. Se o ego quer fazer algo, é porque ele está resistindo ao momento presente. Então eu preciso de uma ação, porque eu não quero ficar nesse momento presente. Então eu estou resistindo ao momento presente, eu preciso de uma ação para me tirar dessa inquietude, para me tirar desse dessossego. Então eu preciso fazer algo, né? Outro exemplo aqui que eu posso dar. Quando eu estou com medo de algo. Quem tem medo de algo? Eu estou com medo. É o ego que tem medo. Se a gente for analisar, o medo é o ego. O que é o medo? O medo é a resistência a algo ou uma imagem que pode ou não nos atacar. Então, qualquer ataque é o medo, é o ego se fechando através do medo. Então, ele tem medo e ele se fecha ali na estrutura dele, né? Outro exemplo, o desejo. Eu quero aquilo para mim. Por que eu quero aquilo? Por que o ego deseja algo? Resistência ao momento presente. Então, por exemplo, eu estou insatisfeito com a minha vida. Então eu preciso de algo, eu desejo algo na minha vida porque aquilo irá me completar, aquilo irá me satisfazer ou irá preencher alguma necessidade momentânea. Então quem busca alguma coisa para preenchimento é o ego. Isso é resistência do momento presente. Porque assim, quando não existe resistência a nada, não existe ego. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está dormindo, no sono profundo, só existe um vazio. Porém, um vazio inconsciente. Nós não sabemos que nós estamos em sono profundo, mas estamos no vazio. Aqui não existe ego. Agora eu vou dar outro exemplo. Meditação. Quando você entra no estado de meditação profunda, não existe pensamento, não existe sentimento, não existe emoção. Só existe um vazio e desse vazio brota um amor indescritível, uma paz, uma harmonia. E aqui, nessa estrutura, também não existe ego, porque não existe resistência.
Então, quando o ego sai daquele estado e começa a fazer algo, começa a vir a resistência. Então, o alimento do ego é resistência. Daí eu voltei lá naquela questão, por exemplo, que a gente falou da nossa família. Que, por exemplo, quando a gente tem uma certa repulsa instintiva a algo, e nós temos que nos retirar daquilo e voltar para o nosso centro e a partir disso, partir para aquela ação. Geralmente, nós fugimos daquilo que nós não gostamos. É o ego fugindo de algo. Eu não me dou bem com a minha família. É o ego fugindo da família. Eu não gosto de receber visita porque eu não gosto de conversa superficial. É o ego fugindo daquilo que ele acha ser superficial. Percebe? E indo mais a fundo ainda, eu percebi que enquanto a gente fugir dessas coisas que nos atormentam ou que nos trazem inquietude, insatisfação, nós não conseguiremos centrar nessa realidade, nessa presença, nesse único estado de consciência que existe, que é a consciência em si. Então, enquanto a gente estiver fugindo de algo, enquanto a gente estiver resistindo, enquanto a gente estiver desejando, eu sinto que nós não conseguiremos nos permanecer nesse estado. A gente consegue dar umas passadinhas rápidas por lá, nesse estado de consciência, entre aspas, mas a gente não consegue permanecer ali. A gente não consegue fixar ali neste ponto, né? Percebe quando você está dentro de você, igual aquele exercício. Sempre que eu vejo a Marcionila agora, eu volto para dentro. Sempre que tem um áudio da Marcionila no grupo, eu volto para dentro. Porque às vezes eu me pego distraído, pensando em outras coisas que não sejam naquilo que eu estou fazendo agora, que não seja no livro ou numa pessoa. Eu vejo um áudio, eu volto para dentro. É incrível. Desde aquele contato que a gente teve aqui no grupo. Então o que eu tenho percebido é que o ego ele só sobrevive onde existe resistência. Quando não existe resistência, ele não sobrevive. Por isso que em estado de meditação a gente sente essa paz, essa harmonia, essa integridade, porque não existe resistência. É simples assim. Em estado de relaxamento não existe resistência. É incrível. E o pensamento, o que ele é? Ele está sempre resistindo àquilo que é, ele está sempre resistindo ao momento presente. Né? Inclusive eu dei uma resposta para a Lu essa semana, né? que me veio assim também, foi na segunda-feira, foi junto com essa ideia, né? Porque assim, eu me vi resistindo a muita coisa, resistindo a não quero me colocar nesse lugar, eu não quero estar com essas pessoas, eu não quero fazer isso. Mas assim, na ação em si mesmo, eu deveria fazer, eu tenho que fazer, sabe? É o certo a ser feito. Por exemplo, eu tenho que ir lá para minha cidade e passar um tempo com a minha filha. É o certo, é o correto a ser feito. E para isso eu tenho que estar com a minha família. É o certo, é o correto a ser feito. E cada vez que eu resisto isso, se eu estou lá e não estou 100%, existe resistência. Por exemplo, eu estou lá com a minha família, mas eu não quero estar lá. Eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Resistência. Então eu não estou nem lá e nem aqui, né? Totalmente fora de mim, totalmente inconsciente. E nessa inconsciência, o que acontece? Nessa consciência onde a desarmonia prevalece, a desordem prevalece. Então tudo começa a dar errado nesse estado. Nesse estado de resistência, tudo tende contra você. Quando você resiste a algo, aquilo tende contra você. Se eu não quero estar lá, parece que as situações, elas fazem de tudo para te derrubar, para piorar aquela situação, para te dar mais inconsciência. Se eu quero estar lá, e se eu estou lá de corpo e alma, parece que o universo ele flui a meu favor, né? Parece que tudo flui à ordem, porque eu sou a ordem. A ordem não vem de fora, a ordem vem de dentro para fora. Então são coisas assim que me vieram muito forte essa semana. E eu me peguei assim em momentos de total não resistência. Total não resistência. Momentos, janelas, né? Porém eu voltava, perdia a consciência. Mas essa percepção me fez mudar a maneira de relacionar com isso. Por exemplo, de não querer mudar mais. Por exemplo, se eu tenho que ir para lá, eu vou por inteiro. Você precisa falar de conversas superficiais,
Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou conversando aquelas conversas superficiais. Não tem problema algum. A diferença é que eu estou ali falando com aquilo, mas com presença. E faz toda a diferença você falar de assunto superficial com presença. Agora, se você está falando de algo e não quer falar sobre aquele assunto, resistência. De novo cai naquela ideia. Por isso Jesus sempre repete, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. E se você não resiste, logo em seguida vem a aceitação. Por isso, assim, é importante que quando o Joel ele fala para trabalharmos um princípio por vez, eu trabalhei esse processo de não resistência por um mês, mas foi muito pouco. Quando eu falo por um mês, é todos os dias esse princípio, meditando sobre, pensando sobre, porque quando você está com isso, você pelo menos você tem uma atitude diferente perante as coisas que nos acontecem. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Porém, eu acho que trabalhar essa não resistência por um mês é muito pouco. A gente deveria ficar com isso o tempo que precisar. O tempo que for necessário. Sabe? Porque, ao meu ver, se não existe resistência, não existe ego e existe uma dissolução, mesmo que seja temporária. Né? Por isso, assim, eu, por experiência própria, eu tenho uma convicção fortíssima que o ego ele pode ser quebrado. Né? Que não tem como, por exemplo, você, um mestre, por exemplo, eu sou realizado, né? Eu estou realizado. Afirmar isso e ainda ter resistência a algo. Porque o mestre realizado, ele não resiste a nada. Ele não resiste a nada. E nada pode afetar ele. Porque ele não existe como pessoa. Ele existe como consciência. E consciência é. Né? Até estava lendo um texto essa semana, que eu vou compartilhar com vocês, uns trechos dele, falando sobre isso. Um texto hindu, né? Se eu não me engano, da linha do Advaita, que fala sobre isso. O mestre, ele não pode resistir a nada, porque não existe alguém para resistir a algo. Existe só um vazio. E esse vazio é o que preenche tudo. Só existe consciência. É aquilo que antecede tudo, que antecede o eu sou, que antecede os pensamentos, os sentimentos, a emoção, antecede tudo. Então, anterior a eu, só existe o vazio, só existe Deus. Quando surge o eu sou, e esse eu sou, de algum modo, ele sai, ele prefere seguir o caminho sem a consciência, ele começa a criar, na verdade, a dualidade, né? Com suas diversas expressões. Então, se a gente conseguir permanecer com esse princípio da não resistência e trabalhar ele, questionar ele, investigar, né, o que é a resistência, o que é o ego, eu penso que a gente vai chegar num ponto em que essas resistências vão se diluindo aos poucos, né? Porque é isso que eu percebo. Acho que mesmo às vezes assim é até engraçado que eu resisto a algo às vezes totalmente consciente desde o começo, mas eu resisto externamente porque é de costume, é do condicionamento, mas eu não resisto mais internamente. Sabe aquela resistência para encher o saco do outro? Proposital? Porque eu acho que isso é da minha estrutura, do meu condicionamento, é encher o saco do outro, tá sempre brincando, tá sempre fazendo piada. Então, esse processo, eu percebo que está acontecendo bem sutil, mas assim, é coisas que não me afetam mais, não me afetam, assim, coisas que me afetavam antes, que eu ficava muito puto com aquilo, hoje eu percebo que já não afeta mais. E é tão natural, porque não tem como eu falar assim, não, façam isso e é assim, assim, assado, vai acontecer isso. Não é assim. Eu nem sei como e nem por que está acontecendo isso. Porque, na verdade, eu não estou fazendo nada. Mas eu acho que esse não fazer nada é que faz o processo acontecer. Sabe? É uma coisa que pode parecer paradoxal, dicotômica, mas o ensinamento espiritual, ele é assim mesmo. Ele não faz sentido mentalmente. Ele faz sentido por coração. Se a pessoa está aberta, receptiva, de cara ela compreende aquilo. Mas se a gente tentar racionalizar o processo, a gente vai cair naquela mesma questão lá dos questionamentos e perguntas. Questionamentos e perguntas. Cada vez mais questionamento, mais pergunta.